E agora com áudio. Boa noite, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês. Estava com saudade dos nossos papos. Doutora Irã, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Vamos lá, dessa vez dará certo. Agora com som, agora com áudio. Meninas, a gente começou então com aquele vídeo para já responder de cara a primeira pergunta. Qual é a principal causa de morte entre mulheres? Ao contrário do que a gente pode imaginar, a gente viu ali no vídeo que é o infarto, né? Como a gente viu na Paulista, isso é uma surpresa para muitas mulheres. Doutora Irã, ainda é uma informação que poucas pessoas sabem, né? O que a gente viu ali retratado na Paulista não é uma exceção. Não é a regra, infelizmente. E pode até parecer antipático para alguém, vai começar um programa dizendo do que eu vou morrer, né? Parece meio esquisito. Mas se você não sabe o que espera lá na frente, você não consegue se cuidar, se prevenir. E principalmente não consegue buscar tratamento adequado. Então essa informação é importante e é verdadeira. A partir dos 40 anos, a principal causa-morte de mulheres é infarto, igual ao dos homens. E a gente acha que é um problema masculino, né? A gente separou aqui uma série de mitos e verdades, e esse assunto é tão importante que antes mesmo dessa nossa conversa começar, e já tem um monte de gente boa aqui, que eu tava com saudade, a Gloralice, a Luciana, a Graziele, a Cacau, boa noite, todo mundo dando boa noite pro senhor, a Rose Barbosa, a Cláudia Cristina. E antes da gente começar o nosso papo, doutora Irã, já tinham chegado aqui mais de 100 perguntas. Então a gente vai começar com os mitos e verdades, depois a gente vai responder as perguntas que estão aqui. Não vai dar tempo de responder todas, mas a gente vai fazer um trabalho, um esforço, né, doutora Irã, para responder o máximo possível. Até 3 horas da manhã estaremos aqui. Eu quero ver se você vai aguentar o pique do doutor Irã, que até 3 horas da manhã vai ficar aqui para responder pergunta. Ó, a Érica já está perguntando, minha irmã está grávida e começou a ter diabetes gestacional, que cuidados ela precisa ter? Vamos então já começar com a pergunta da Érica, depois a gente volta para os nossos mitos? Vamos começar então com isso. Diabetes gestacional, isso tem uma relação com o coração? Fica mais delicada a situação do coração da mulher na gravidez? Tem, não necessariamente durante a gravidez, mas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional podem acelerar depois o desenvolvimento de aterosclerose. Durante a gestação, o diabetes gestacional está relacionado a um feto muito grande, né? E um feto que pode nascer, entre aspas, diabético. Geralmente vai para uma UTI porque ele baixa a glicose rapidamente. É um problema obstétrico, né? Conhecido, tem que cuidar. Então é redobrar a atenção, Érica. Agora vamos para os nossos mitos e verdades. A gente fala muito aqui na escola de você da importância da gente cuidar das nossas emoções, doutor. Então a gente fala muito da importância da gente ter esse cuidado com a saúde emocional. E muito se diz que bons sentimentos ajudam na saúde. Quero saber se é fato ou se é mito que, por exemplo, ter gratidão, ter generosidade, tem relação com a saúde do seu coração. Fato. Fato? Fato. Ó, viu? Estamos na bola certa, esse colega. O ódio mata. Né? A gente não pode cultivar o ódio, não deve cultivar o ódio, nem a raiva. Por quê? Porque isso aumenta o seu nível de adrenalina. Primeiro, porque é ruim, né? Socialmente falando. E segundo, porque no seu organismo aumenta o seu nível de adrenalina, aumenta o seu nível de cortisol, que são hormônios relacionados ao estresse. Vai aumentar a sua pressão arterial, vai aumentar o seu diabetes, vai aumentar as chances de você desenvolver a aterosclerose, que vai te levar ao infarto. Tenha bons sentimentos, isso é treinado, dá para treinar isso. Então é físico mesmo, você tendo esses sentimentos ruins, isso vai soltando químicos no seu corpo que de verdade podem adoecer seu coração. Perfeito, vai soltando esses químicos que a Natália falou, são o tal dos hormônios, né? Os hormônios de estresse, e isso durante anos a fio, a pessoa rancorosa, ela vai estar tendo esse acúmulo, né? Desses hormônios e vai prejudicando o seu próprio organismo. Essa história do copo cheio, copo meio cheio e meio vazio, como é que você vê? Eu vejo o copo sempre meio vazio. Tente mudar a sua maneira de pensar. A escola de você está aí para te ajudar. Essa história de ver o copo meio cheio ajuda na saúde do seu coração. Tá aqui a Carolina, boa noite, um beijo. A Naya Toscano também está dando boa noite para o doutor Irã, a Patrícia, a Marina tem pergunta também. Essa pergunta da Marina, doutora Irã, a Marina Marim, tem uma pergunta aqui que muita gente mandou nessa lista de mais de 100 perguntas, ela está repetida. Muitas pessoas perguntaram, depressão pode afetar o coração, a saúde do seu coração? Pode, outro fato, né? Da mesma maneira, a depressão libera os mesmos hormônios que a gente falou antes.
é sempre uma questão de liberação hormonal. Quando a gente fala em depressão, em ansiedade, em raiva, a gente não está falando de um conceito moral só, né? De uma coisa, de uma doença da alma, uma coisa que flutua acima da gente. Isso impacta no organismo. De novo é químico, né? Está dentro do seu corpo. Está dentro do seu corpo. Então, depressão. O que eu posso fazer com depressão? Você pode tratar a depressão, né? Pessoas deprimidas, ou que se declaram deprimidas, a tal que vê o copo meio vazio, né? Está meio cheio, meio vazio, meio vazio, meio vazio, meio vazio. Levam uma vida dessa maneira mais depressiva. E isso vai auxilia, né? Ou vai facilitar o desenvolvimento de doenças cardíacas. É como se tivesse uma torneirinha pingando um veneninho, assim, é mais ou menos essa a lógica. Essa é a lógica da coisa. Vai pingando no sistema todo. E não adianta se esconder e falar, mas eu nasci assim, né? Isso é muito naturalista, eu nasci assim, não consigo mudar. Consegue. Pode ser com terapia, pode ser casando, pode ser tendo um cônjuge. Espera aí, que ele entrou num assunto que é uma outra pergunta que a gente colocou até nos nossos e-mails. Casar, minha amiga, faz bem ou faz mal para o coração? Vamos nessa bola, doutor Irã. Tá aqui a Cacau querendo saber, a Jucirene também, a Aida, a Érica já agradeceu por a gente responder. Um beijo para você, Érica. A Jerusa, a Cristiane, a Carolina. Ó, preciso curar meus sentimentos. Se essa conversa já valeu para você tomar essa consciência e partir para ação, já fizemos uma ótima ação, né, doutor? Não tenho dúvida nenhuma. Vamos pro casamento, doutor. Vamos lá, eu sou casado e feliz há 30 anos, minha mulher já me salvou várias vezes. Casar por amor, né, faz com que a gente viva mais. Isso não é, de novo, uma opinião, não é, de novo, uma coisa psicológica da alma. Isso é estudo científico. Quem é casado vive mais do que quem é solteiro. Quem viúva morre mais. Todo mundo tem uma história... eram casados há tantos anos. Vovô morreu na semana seguinte. Tá certo? E homens toleram menos ficarem viúvos. Maridão! Olha aí, você ainda tá fazendo bem pro meu coração. Que notícia bem boa. Pro seu amor. Então não é mito. Casar faz bem pro coração. Isso é relacionado a quê, doutor? Como é que a gente explica isso na prática? Então, se explica na prática quando você chega em casa e tem com quem conversar, tem com quem esvaziar a sua alma, suas angústias, a pessoa te entende, sabe que você é uma boa pessoa, um companheiro está do seu lado, te critica tentando ajudar, né? Não é uma crítica destrutiva, né? Então, casar por amor faz muito bem. Casar por dinheiro, não sei. Olha aí, então, de novo, volta para aquela base, né? Humano, ser social. A gente precisa dessa interação. E se não é um casamento, pode ser outro tipo de relacionamento. As suas amigas, o importante é a gente não se isolar, né? A gente está sempre... Não se isolar. Quando a gente está falando aqui em casamento, não é o casamento... No papel, né? Não é isso que importa. É um casamento de almas, ele conviver, viver junto. É isso. Né? Mas, se você for procurar o artigo científico, pessoas casadas vivem mais, pessoas casadas vivem mais. Pessoas divorciadas, aumenta a curva de mortalidade. E pessoas que enviúvam, né? Não é uma sentença de morte, mas claro, é um dos maiores estresses para o organismo, né? Você ficar viúva ou viúvo. Né? Então, quem está nessa situação tem que rapidamente procurar, como você falou, Natália, grupo de amigos, familiares, né? Para ocupar esse espaço. É o que a gente sempre fala aqui, juntas a gente vai bem mais longe. Doutor, tem uma pergunta aqui da Andressa, muito obrigada por participar. Para quem está acima do peso e é sedentário e é ansioso, primeira coisa que eu quero te dizer é que essa história de ansioso não tem a ver com o peso nem com ser sedentário, porque o mundo está ansioso, né, doutor Irã? As pessoas estão, pelo menos nas grandes cidades, estão bastante ansiosas. Mas a pergunta dela é para quem está acima do peso, sedentário e ansioso, mas está com os exames em dia. Qual seria a indicação para reduzir risco de problema cardíaco? Então, se a gente perguntar se isso é mito ou é verdade, olha, eu sou fora do peso, sedentário, fumo, meus exames estão em ordem, então não tenho risco. É mito. Mito. Tá certo? Você não tem risco hoje, seus exames estão bons. Mas isto é uma bomba relógio com hora marcada para explodir. A hora que explodir, explodiu. Ai. É isso. Não,
Bomba relógio, não queremos isso, hein, meninas? Então, é o quê? Orientações gerais. Porque essa é uma pergunta também, eu tô aqui com folhas e folhas de perguntas que chegaram antes, e a gente vai também para as perguntas que estão chegando aqui. Olha que gostoso de ouvir isso. Tem aqui a Erika dizendo, tô adorando, o doutor Irã explica muito bem, palminhas, 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 palminhas. A Débora tá dizendo, e o vinho, doutor, faz bem mesmo ao coração? Qual é a quantidade ideal? Essa pergunta vale $1 milhão, geralmente. Tá certo? A história do vinho é do vinho tinto. Tem algumas substâncias no vinho tinto, particularmente uma que tem um nome meio esquisito, o robesterol, que aparentemente protege o coração. Problema disso, né? Todo mundo gosta de tomar vinho. Então, os sujeitos falam assim no consultório, eu tomo uma taça de vinho toda noite. Taça sim ou tação assim, né? Se for uma tação assim, ele está tomando 8 garrafas de vinho por mês, 10 garrafas de vinho por mês. Aí o fígado agradece, tá certo? Então, a gente tem que dosar essa quantidade de álcool que ingere. Vinho é álcool. Álcool, como regra geral, é ruim. E daí, a dúvida é, qual é a quantidade, então, para fazer bem ao coração? É uma pequena taça por dia, por semana, por mês? Então, o que os estudos mostram, para a gente não ficar no achismo aí, é que quantidades pequenas, que são 100, 150 ml, foram relacionadas em alguns grupos com uma melhor sobrevida cardiovascular. Agora, você sabe quanto tem uma taça dessas bonitonas de restaurante? Depende de quanto você enche, 300 ml, né? Então... Matar uma garrafa de vinho faz bem por noite? Não. É uma tacinha, assim, pequenina, né? Assim, são 3 dedinhos, é isso, doutor? Tem dedinho assim, tem dedinho assim, né? Esse é o problema. São 3 dedinhos magrinhos assim. Doutor Irã, tá chegando muita pergunta aqui também relacionada a exercício físico, alimentação e estresse, né? São pilares que sempre aparecem associados ao problema do coração. Então, tô fazendo caminhada, a Luciana tá contando aqui pra gente, tô fazendo caminhada para manter a forma e desestressar no final do dia. Tá fazendo bem pro coração? É esse o caminho? Sem dúvida. Você está fazendo o que deve ser feito. Quantas vezes por semana, né? Essa é outra questão. De preferência todo dia. Todo dia não dá. 4 vezes por semana dá? Eu costumo dizer o seguinte, sábado e domingo geralmente sempre dá. A gente aqui não quer fazer. Sábado e domingo dá. A gente arruma desculpa, né? Exatamente. Agora, se você fizer sábado e domingo, aí sobrou 5 dias da semana para você escolher. Mas não seria bom pular um dia por causa do joelho, Faça 2 dias por semana, sábado e domingo. 4 dias, você está bem. Você já pode orgulhosamente dizer, eu não sou sedentário. E uma outra coisa, as pessoas muitas vezes perguntam, mas eu tenho que correr quanto? Não, muitas vezes não tem que correr. Você tem que andar 40 minutos. Andou 40 minutos, já está fazendo uma baita diferença. Se você quiser ser atleta, aí é outro capítulo. É outro papo que a gente pode fazer também. Mas eu quero só compartilhar com você que a Bianca está dizendo que o doutor é excelente, está dando parabéns para a gente pela iniciativa de ouvi-lo. Tem muita gente curtindo super, viu, doutor? Obrigado. A Débora está dizendo que precisamos combinar de tomar uns 3 dedinhos de vinho. Adorei, a gente se encontra para tomar juntos esses 3 dedinhos de vinho. A Cristiane, eu também tô nessa. A Cristiane, doutor Cerqueira, tá fazendo uma pergunta que também apareceu aqui da Dalva, da Terezinha e da Mari, que é a seguinte: dor no coração quando alguma coisa nos deixa triste, ou dor no coração, juntando aqui a pergunta que chegou por e-mail, quando você conta uma coisa muito legal, você está toda feliz, conta uma coisa e a reação de quem ouve é negativa e aquilo dói fisicamente no coração. O que é isso? E isso está fazendo mal para o coração da gente? Então, na imensa maioria das vezes, esse tipo de dor, uma dor que, olha, quando eu estou triste, eu sinto uma dorzinha aqui, essa dor logo passa, ou dores que mudam de lugar, se eu mexo o braço, a dor piora, a dor melhora, isso não são dores cardíacas que podem levar a um infarto, não é um pródromo, não é um sintoma de infarto. Né? Uma dor súbita, sem muito motivo, no meio do tórax, que pode se irradiar para os ombros ou para os braços, essa sim deve chamar a atenção. E o que é chamar a atenção? Tive uma dor. Vai procurar auxílio médico. Começa aqui e irradia. Pode irradiar para os braços. Essa dor de pontada e essa dor de... Geralmente não. Uma dor de pontada, a dor que você aperta e dói, olha, bem aqui, ai! Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Olha que boa notícia. E essa dor desse machucado, talvez seja na alma, mas a gente sente no coração, de quando você fala efusivamente, alguém
corta sua onda, alguém é negativo. A sensação que a gente tem é que tá doendo o coração mesmo. Mas é no coração que está acontecendo alguma coisa? Então, na imensa maioria das vezes não, mas há uma entidade, a gente chama de entidade uma situação clínica chamada, que deve ter uma pergunta aí daqui a pouco, síndrome do coração partido. Tá certo? Já ouvi muito falar disso. Já ouvi falar disso. O que é? A tal, em inglês eles chamam de Broken Heart Syndrome. Né? É quando você recebe uma notícia muito ruim, que te deixa emocionalmente muito abalada. A imensa maioria das vezes são notícias ruins. Olha, morreu fulano, né? Perdi o emprego, meu marido perdeu o emprego, meu filho aconteceu alguma coisa com ele. Às vezes são coisas não tão ruins, perdi o horário do avião, ou fiz uma dívida e ninguém me pagou. Isso pode desencadear uma descarga de adrenalina muito grande no organismo e praticamente parar o seu coração. A gente ia ter um vídeo aqui para mostrar, mas eu acho que eu não trouxe. O coração começa a funcionar de maneira diferente. A pessoa passa mal. O grande segredo, eu acho, Natália, desculpa, é a pessoa sentir que aquilo não é do dia a dia. Entendeu? E voltamos aí à primeira questão. Mas você tem que, se achar que a coisa está diferente, procurar um pronto-socorro. Então, essa história de coração partido existe mesmo. O coração de verdade se espreme por conta da adrenalina. Depois dá até para jogar no Google, dar uma pesquisada para ver como é isso fisicamente. E se está fora do contexto, é buscar ajuda imediatamente. Buscar ajuda imediatamente. E não aceitar uma resposta assim, não, você deve estar nervosa, você brigou com o marido, ou você não tem marido, ou qualquer coisa assim, que para mim, que sou um homem de 50 e poucos anos, eu receberia mais atenção do que a Natália no pronto-socorro, geralmente. E isso nos leva ao ponto talvez mais importante dessa conversa. Talvez você tenha recebido um e-mail. Esse papo online pode salvar a sua vida. Pode mesmo, por conta dessa questão. Mulheres e homens são tratados do mesmo modo quando chegam numa emergência? E o que eu tenho que falar, eu, mulher, quando chego na emergência para receber o tratamento adequado? Esse é o assunto que a gente vai entrar agora. Eu quero só, doutor Irã, ler alguns comentários aqui. A Rita de Cássia está compartilhando: o coração de uma mãe que perde um filho, por exemplo. Esse é o tipo de dor que pode causar síndrome do coração partido. Por si só. Por si só. A Rita passou por isso, nosso abraço apertado, Rita, com certeza numa dor maior no mundo. Rita, essas são, a gente chama de estressores. Os 3 maiores estressores, o principal deles é a perda do ente querido, principalmente quando é a perda do filho, que a gente sempre julga, perdi minha mãe, mas isso é natural. A perda de filho é extremamente, mas você precisa procurar ajuda, né? Uma ajuda profilática, uma ajuda não porque você não esteja conseguindo mais ver sua vida, mas para digerir isso, senão isso vai ser um estresse que lá na frente vai se manifestar numa doença cardíaca. Ela disse que se cuida bem, a gente quer isso, a gente quer que você se cuide bem. Doutor, tem muito comentário bom, tem muita pergunta. A Luciana Bandeira fez uma pergunta super importante aqui, relacionada ao marido dela, tem pergunta aqui da Bianca Camargo também, mas eu gostaria muito que a gente respondesse agora, aproveitando que a gente já tem aqui 90 pessoas acompanhando a gente ao vivo, como é que a gente... O que acontece? O senhor está lá vivendo a realidade de hospital, né? Qual a diferença quando chega um homem dizendo, estou com dor no peito, e uma mulher quando chega lá dizendo exatamente a mesma coisa, estou com dor no peito? O que acontece no dia a dia? Os infartos, eles foram descritos inicialmente em homens, né? Porque mulher sempre ficou para trás. E o infarto foi descrito há mais de 100 anos, na forma que a gente entende ele hoje. Naquele tempo, a mulher estava escondida dentro de casa. Então, isso passou para a faculdade de medicina, para os médicos, como uma doença do sexo masculino. Olha como é libertador entender. Agora você entende por que é associado ao homem. Porque culturalmente, historicamente, foi associado ao homem. Então, eu aprendi na faculdade, infarto é uma doença de homem, infarto mata homem, como se a mulher não existisse, né? Então, tem muitas gerações médicas que foram treinadas assim. Então, um cidadão do sexo masculino, de 40 anos, chega no pronto-socorro e fala, estou com uma dor no peito, ele vai ganhar no mínimo um eletrocardiograma antes de ser liberado. Uma mulher de 40 anos chega no pronto-socorro e fala, estou com uma dor no peito, tem muita chance de ganhar um ansiolítico e ser mandada para casa sem eletro, sem nada.
tem uma chance enorme de entenderem que ela está nervosa, tá dando um chilique, está dando um piti. Esse é o ponto dessa conversa pode salvar a sua vida. O que eu tenho que chegar dizendo exatamente, doutor, para evitar que alguém sugira que eu tome um chá de camomila e tome uma bolinha para ficar tranquilo? Você deve conversar francamente com o médico. Se você achar que o médico está considerando, mas porque sempre começa assim, a senhora está com algum problema? Quem não tem problema? Tá certo? Então é uma pergunta vaga. Né? Você fala assim, estou com um problema. Você vai direcionando para o médico que aquilo é psíquico. Né? Então não é chegar lá e ensinar o trabalho do médico para o médico. Mas é dizer para ele, doutor, eu só tenho certeza que isso aqui não é um infarto. A minha história da família tem infarto. Gostaria de fazer um eletro. Exatamente. Né? Ajudar, né, a pessoa que está naquele pronto-socorro cheio, né, a olhar a mulher com maior atenção. Você sabe, Vanessa, que isso é mundial. No mundo inteiro é assim, no mundo inteiro existe esse problema, no mundo inteiro a mortalidade da mulher é maior. Os remédios que a gente tem para infarto, eles são testados mais em homem do que em mulher. Né? Tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. A Cacau Fonseca está dizendo tem que mudar isso. E começa a mudar assim. É nesse tipo de iniciativa que começa a mudar. Começa a mudar com informação. Cada vez que a gente chega lá numa postura diferente e está passando mal, sentindo dor no beijo, diz, doutor, por favor, faça um eletro, eu tenho casos de problemas cardíacos na família. Isso começa a mudar uma cultura, né, doutor? Começa a mudar uma cultura. É isso que a gente está buscando aqui. Tem outra pergunta aqui da Luciana. Formigamento na mão quando está dormindo. É indício de algum problema cardíaco? Não, esse é o mais comum, Luciana, quando você tem um formigamento na mão quando está dormindo, você acorda, você dormiu em cima do braço, com a posição do travesseiro errada, formiga a mão. Geralmente não é nem um problema vascular, nem neurológico, nem cardíaco. Opa. Estou no meio do dia fazendo nada e minha mão caiu. Isso é um problema. Isso é um problema. Sim. Bom, Luciana, torcendo para que seja apenas uma posição esquisita ao dormir, que é a melhor alternativa aqui. Olha, doutor, o senhor está fazendo um sucesso, esse médico é muito bom e muito humano, está recebendo um monte de coração, amor digital eu chamo, obrigado. Coraçõezinhos e palminhas. Vamos ver aqui, a gente tem pergunta, na verdade a Luciene Santana está contando que o marido dela, mesmo fazendo atividade física 2 vezes por semana, e com alimentação saudável, teve AVC isquêmico. Esse AVC isquêmico, isso significa que tem a ver com o coração? Esse isquêmico? É a mesma doença, é o mesmo entupimento de uma artéria, só que não foi no coração, foi no cérebro. Entendi. Tá certo? Se fosse na perna, era outra coisa. Mas o que a gente chama da fisiopatologia, o que levou a isso, geralmente é doença aterosclerótica. Você fazer atividade física, manter o peso, seu colesterol, diabetes, você vai diminuindo o que a gente chama de fatores de risco. É que nem quando você joga baralho, só tem carta ruim na mão. Ó, eu tenho 2, um 4, um 8, não serve para nada aqui, tá certo? Se você tiver uma carta boa, pode ser que você não ganhe o jogo, só cartas boas. Mas se você tiver só cartas ruins... É certeza que vai dar ruim. É certeza que vai dar ruim. Esse é o espírito. Então eu sinto muito. Agora, dependendo da idade do seu marido, isso deve servir como um alerta para ele, para a família dele e para os seus filhos, para investigar se não tem por trás desse AVC dele uma doença, na verdade, que possa estar penetrando nas gerações. Não sei a idade do rapaz que teve o tal AVC, mas é legal mas investigar. É legal saber isso. Porque se todas as variáveis de alimentação, atividade física são cartas boas, certamente tem uma carta ruim é escondida, né? A Luciana Bandeira está dizendo que o esposo dela fez exames e apresentou, não sei se estou falando isso certo, bradicardia. Só que ele não tem sintomas à vista. Faz atividade, está no peso ideal. Ele pode conviver bem, normalmente, com os batimentos lentos? Batimento lento, bradicardia, quer dizer batimento devagar. Bradi, em grego, é lento, bradicardia é batimento devagar. É sinal de boa saúde cardiovascular, geralmente. Atletas tendem a ter batimentos cardíacos baixos. O Pelé, reza a lenda que na fase que ele jogava muita bola, ele tinha 40 de frequência cardíaca. Então, bradicardia geralmente não quer dizer nada de ruim, ao contrário, geralmente é uma coisa boa. Vida normal, notícia boa para você, minha querida. A Naya Toscano está dizendo, meu avô teve infarto, meu pai tem coração crescido. Isso quer dizer que eu também tenho probabilidade de ter problema de coração? Como é o nome dela? Naya.
Naya, sabe alguma coisa muito que a gente no consultório sempre presta atenção? O paciente fala assim, olha, meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto, meu passarinho morreu de infarto, você acha que eu vou morrer de quê? Tá certo? Então, tem alguma coisa escondida aí, né, dentro da família que precisa ser trazida à luz. Muitas vezes é um diabetes escondido que ninguém sabe. Ou você sabe o seu número, ou olhando para o freguês você não sabe quanto é a glicose dele. Ou você sabe o seu número de colesterol, e aqui vale para todos que nós conversamos, aquele que fazia atividade física e está no peso e tal, quanto é o colesterol dele? Né? Ou você sabe esses números ou não. Então, meu melhor conselho para você, você tem o que a gente chama de uma daquelas cartas, que é a história familiar. Né? Uma história familiar que já envolve 2 gerações, o avô e o pai, ou ela. Né? Então, é bom que ela dê uma olhada nisso. Vamos olhar. Olhando agora e acertando as outras cartas, eu adorei a metáfora das cartas. Tem cartas que a gente controla, aquele doisinho vagabundo de não fazer atividade física, esse a gente pode controlar. Então, vamos controlar o que dá. Luciana está agradecendo muito pela resposta. A Damaris está dando muitas palminhas, tem corações explodindo aqui na tela o tempo todo. A resposta em relação à idade do marido da Luciene é 50 anos. 50 anos é novo, Luciana. Então, se ele teve um AVC isquêmico com 50 anos, né, vocês não devem se contentar só com o fato assim, eu tive um AVC, por quê? Não sei. Né? Esse não sei tem que vir depois de uma série de exames, principalmente para evitar que ele tenha um outro, avisar a família, né? Os irmãos dele, primos, tios e os filhos. Tem que investigar, tem que investigar. A Rita agradece. Aí tem mais um monte de pergunta aqui chegando, doutor, mas eu queria também atender um pouquinho das pessoas que vieram por e-mail. E olha, tanto a Valéria Rodrigues quanto a Paula Regina fizeram a mesma pergunta. Quais são os riscos para o coração da mulher depois da menopausa? Aumenta o risco? Tem muita mudança nessa fase, né? Desde o climatério até a menopausa. O que a gente pode dizer para as mulheres que estão nessa fase? Então, tem muita mudança e para a mulher é um evento extremamente abrupto, né? Ou seja, em poucos meses, às vezes poucas semanas, ela para de menstruar, ela para de produzir os hormônios, que são ditos os hormônios femininos, que são protetores do sistema cardiovascular. Essa parada de produção faz com que mulheres que tinham pressão normal possam subir a pressão praticamente do dia para a noite, né? Então, minha pressão sempre foi 9/6, e agora 14/8. E é, né? Isso que acontece mesmo. E é isso que acontece mesmo. Então, mulheres que estão no climatério, que é na entrada da menopausa, ou menopausada, elas devem rever todos esses exames, todas essas cartas aí, né? Porque às vezes tem que ajustar alguma coisa. O que nos leva a outra pergunta, também associada a isso, que é reposição hormonal, porque o senhor falou aí, né? Eu tinha aqueles hormônios que naturalmente protegiam o meu coração, agora menopausa, meu coração não tem mais essa proteção, vou lá fazer reposição hormonal. A reposição pode ter algum efeito negativo para o coração? Pode. A reposição hormonal, ela não é indicada na prevenção de doenças cardíacas. Isso é uma coisa, isso é mito total. Para que serve? Isso não é dito também por mim. As sociedades médicas, né? Para que serve a reposição hormonal? Para 2 coisas principalmente, né? Aqueles sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calores, que podem transformar a vida da mulher no inferno, não consegue dormir, né? Transpira, tem uma vida muito infeliz, né? E em relação a sintomas vaginais, né? Também melhora esses sintomas com a reposição hormonal, né? Um ato sexual doloroso, sangramento, facilidade de infecção. Essas são as 2 principais indicações das sociedades americanas, brasileiras e da sociedade europeia. Pode melhorar alguma coisa, perda óssea na mulher, né? A reposição. Então, a reposição, esses 3 aspectos são fundamentais. Tem alguns aspectos secundários, você pode falar, secundário para você, não para mim. Por exemplo, melhora o cabelo. Eu já sou careca, tá certo? Melhora o cabelo. Mas o custo que você paga pode ser alto. Então, reposição hormonal não há uma resposta simples. Eu quero fazer reposição hormonal. Por quê? É a primeira pergunta para discutir com o ginecologista. Né? Tem alguma dessas questões duras aí, pesadas que ele citou? Exatamente. Ou não, né? Tem essas questões importantes? Tem. Vai melhorar? Pode melhorar. Né?
Reposição hormonal, depois de 10 anos de menopausa, quase todas as sociedades especialistas, ou todas elas, não recomendam mais. Né? E você, enquanto está fazendo a sua reposição hormonal, pode ter um aumento de fenômenos de trombose. Quem vai ter trombose? Né? Para saber, olhando para a freguesa, que vai ter trombose ou não, infelizmente também não dá. Mas dá para a gente tentar ter alguma ideia. Olha, se você fuma e quer fazer reposição hormonal, como se você fuma e quer tomar pílula como contraceptivo, você tem que parar de fumar. Doutor, o senhor tem uma bola de cristal? Porque assim, ó, as perguntas que estão aqui. Olha só. Anticoncepcional e cigarro, aumenta o risco cardíaco e de trombose? Fato. Puro e simples, assim. Então, é isso. Tá? Tem gente aqui dizendo, ó, a Luciene Santana está dizendo, rezo para ser atendida por um profissional assim. Que bonitinho, Luciene. Obrigada pelo carinho aqui com o doutor Irã. A Cláudia Cristina, um beijo para você, Cláudia. Está perguntando qual é a relação da trombose com o coração. Ela teve uma TBP recentemente que ainda está sendo investigada. Ela teve uma trombose venosa profunda. Provavelmente na perna. Foi na perna? Foi na perna, Cláudia? Me conta. Ela vai responder para Então, gente. Ela teve trombose venosa profunda, né? É um coágulo de sangue que se forma geralmente na perna ou no quadril, e o grande problema dele é quando ele se move, ele pode sair de lá e ir para o pulmão e fazer a tal de embolia pulmonar. Tá certo? Esse é o grande problema. Então, esse é um dos riscos de mulher que faz uso de contraceptivo oral e fuma. Então, o ideal é realmente parar de fumar, quanto a isso não há dúvida. E o contraceptivo, buscar uma alternativa ao oral. É o oral que tem esse efeito mais negativo? Não. Ou aqueles que colocam embaixo da pele? Aqueles que colocam embaixo da pele, então eles são muito novos, tem muito pouco estudo. Eu sei que tem pessoas que acham mais prático, mas são os mais desconhecidos a longo prazo. Então, não dá para afirmar nada com segurança, né, doutor? Bom, tem muita pergunta aqui ainda sobre como fazer no momento de crise de ansiedade. O que eu posso fazer? Já entendemos que a ansiedade é aquela goteira de veneno, de hormônios ruins pingando no seu corpo, mas o que eu faço quando eu estou tendo uma crise de ansiedade para não chegar no ponto de ter de verdade um problema cardíaco? Primeiro, assim, ansiedade é um diagnóstico, né? Por que você está ansioso? Tá certo? Eu estou ansioso na véspera da prova, não consegui dormir. Todo mundo fica. Tranquilo. Né? Eu só não estou ansioso aqui no programa porque a Natália me ajuda bastante. Muito obrigada, doutora. Mas senão estaria ansioso aqui no programa. Então, por que está tendo ansiedade? A sua vida está sendo prejudicada pela ansiedade? Né? Assim, eu tenho ansiedade todo dia, eu tenho síndrome do pânico, eu não consigo entrar no metrô, não consigo trabalhar, meu chefe fala comigo, começa a chorar. Você está com um problema de saúde que precisa tratar. Né? A crise de ansiedade que você está chamando é quando ela atinge um ponto máximo. Né? Mas o que está te levando à crise de ansiedade? Eu não estou fugindo da questão. Não é? Eu podia responder simplesmente, quando você está com crise de ansiedade, você toma um remédio para ansiedade que a crise passa. Mas eu tenho isso todo dia. Né? Não é por aí. Isso é um assunto que fala muito ao coração da gente aqui, porque a gente acompanha as histórias de muitas mulheres pelo Brasil e a gente sabe que mulher está preocupada com todo mundo, com cuidar de todo mundo, mas ignora tudo que tem a ver com ela mesma, né? Então, se eu puder deixar debaixo do tapete e depois eu olhar e fingir que o problema não está acontecendo, e é aí que a coisa vai escalando e vira um problema mais grave. Então, vai escalando e a mulher meio que se habitua a isso, né? Por exemplo, mulher chora mais que homem, todo mundo sabe. Certo? Mulher chora. Bem, deixa ela chorar. Né? Ela pode chorar numa reunião? Pode. Isso tem que ser respeitado? Tem. Né? Agora, não, eu não estou chorando só na reunião. Eu acordo de manhã e estou começando a chorar. Isso é um sinal de ansiedade, né, que tem que ser tratado. Por favor, minhas amigas, vamos nos cuidar antes. Essa é a razão dessa conversa. Quando você toma consciência e começa a mudar suas atitudes, aí a gente evita um monte de problemas lá na frente. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Irã, por estar trazendo essas informações aqui. A Cláudia, que foi a pessoa do TTP, disse que foi na veia porta, com necrose de parte do intestino. Então você teve uma coisa bastante grave, né? Cláudia, eu não soube disso. Como que assim? Eu espero que você tenha chegado numa conclusão do que causou isso. Se não chegou numa conclusão do que causou, ou seja, não deram um nome para essa doença, uma necrose de porta é uma coisa grave, né? Porta é essa veia que a gente tem, você deve tomar
deve estar tomando um remédio anticoagulante que talvez não seja retirado por um período de tempo longo. Uhum. Pelo amor de Deus, hein, Cláudia? Cuidado, hein? Vamos olhar isso no detalhe. A Vânia Bastos tá dizendo o seguinte, doutor. Ela fez 8 ciclos de quimioterapia por conta de um câncer de estômago. Ela quer saber quais cuidados ela precisa ter com o coração e se de alguma forma a quimioterapia pode afetar o coração dela. Olha, essa pergunta é excelente. Isso é uma área da cardiologia que tem crescido muito nos últimos 10 anos, Cláudia. Chama cardio-oncologia, a gente costuma chamar. Tá certo? Na verdade, eu espero que você já esteja sendo acompanhada por um cardiologista onde você faz a sua quimio. Porque dependendo da quimio e dos ciclos, a gente começa a tratar agora, preventivamente, para você não ter uma manifestação dessa quimioterapia no seu coração no futuro. Pacientes que fazem quimioterapia em qualquer idade, inclusive câncer de criança, e falam assim, eu estou curado, eles vão ter mais aterosclerose no futuro. Isso são informações novas que a gente até 10 anos atrás não prestava muita atenção. Então o tratamento, ele castiga mesmo o sistema todo, cardíaco, né? Inteiro. Então, Vânia, minha querida, fazemos então um combinado. Se você não estava, agora você vai atrás desse acompanhamento cardíaco, porque a gente precisa de você bem, feliz e saudável por muito, muito, muito tempo. Doutor, tem tanto comentário carinhoso que eu adoraria poder ler todos os comentários carinhosos, mas a ideia era conversar até 8h30, já é quase 9, e a gente não conseguiu responder as perguntas todas, mas como você é muito generoso, queria fazer um combinado, a gente fazer um ping-pong assim, para tentar responder algumas dessas perguntas que chegaram por e-mail e que também se repetiram aqui. Vamos fazer vamos tentar, estourando o nosso tempo mesmo, porque o senhor é legal demais, responder mais algumas? Vamos. E na verdade, eu agradeço muito o carinho. Eu não tenho mais nada do que fazer aqui, do que fazer essa obrigação, que é esclarecer. Né? Esse esclarecimento, parabéns, Natália, parabéns pelo programa, tinha que ser, como é que se diz? Fazer sempre, né? Sempre, porque senão as pessoas ficam desatentas. O que você falou é verdade, a mulher cuida de todo mundo, né? E não cuida dela. Pois é, mas a gente que está aí nesse mundão, está tão acostumada às vezes a ser tratada de um jeito que não é generoso e cuidadoso como o senhor está fazendo, que a gente fica realmente muito grato pela informação ser dada clara e de um jeito que ajuda mesmo. Então, doutor, tem uma pergunta aqui da Ana Cristina que eu acho que é fundamental que a gente responda, porque ela pergunta assim, ó, como assim cuidar do coração da mulher? Porque todos os e-mails que a gente mandou foram... Vamos entender como cuidar do coração da mulher. Como assim do coração da mulher? É diferente do coração do homem? Explica um pouquinho. A questão não é anatômica a diferença, né? Então, a resposta aí mais sincera a gente não sabe, mas que ele é diferente, as doenças incidem diferente, né? Mulher menopausada é diferente de mulher antes da menopausa. Você pode estar toda ótima até a menopausa e aí mudar, e muda tudo, né? E tem um aspecto da mulher que a gente não consegue entender ainda. A gente costuma dividir didaticamente para os alunos, para os residentes. Tem a parte social da mulher, o contexto que ninguém liga para a coitada da mulher lá, que fica lá trabalhando, tem casa, marido, filho, né? E tem todos esses desafios do próprio biologia da mulher, que é diferente, né? E eu não fico grávido, tá certo? O que essa gravidez trouxe para mim? A gente começou falando lá atrás sobre diabetes gestacional. Sim. A sua pressão subiu na gravidez, isso é uma coisa que pode ser que seja um marcador de uma doença que você tem e não saiba. Sabe. Exato, e como a gente vai cuidando de todo mundo antes, às vezes o negócio vai crescendo. E outra coisa, antes da gente continuar, por que o coração é diferente? Porque ele responde, a gente não sabe exatamente por quê, diferentemente ao tratamento. Então, um remédio que é muito bom para o sexo masculino pode não ser tão bom para o sexo feminino. E como tudo é testado em corpo masculino, a gente tem um problema, né, doutor? Tem um problema grave. Você sabe que aparelhos tipo stent, válvulas cardíacas, mulheres fazem, são cerca de 30% das pessoas onde o estudo foi testado. Aí eu sei que funciona para mim, porque eu fazia parte dos 70%. E para você funciona da mesma maneira? Não sei. Entende, Ana Cristina? Por isso que a gente precisa falar dessas características específicas que são femininas. E tem... Quantas mulheres a mais do que homem tem em São Paulo? Eu sei. Olha aí, tirando onda em plena escola de você. Fala, doutor, quantas mulheres a mais? 600 mil mulheres a mais que homem em São Paulo. Quanto eu recebo de infartado
se for contar o sexo, no Hospital São Paulo, lá da Escola Paulista de Medicina, lá no pronto-socorro, para cada 10 homens infartados, eu recebo 2 mulheres. Está faltando mulher. Mas o que está acontecendo? Essas mulheres estão infartando em casa? Estão infartando... Não estão chegando. Tá certo? Ou estão infartando em casa, acharam que era aquela dorzinha que não é nada, tá certo? Ou foram para um hospital que tratou ali mesmo, mas deu um negocinho para ansiedade. Exatamente. Ou infartou, chegou tarde no hospital. A mulher chega muito tarde no hospital, não dá mais para abrir a artéria. Olha, parece que eu tô vendo a mulher infartando e não, peraí, eu só vou arrumar o cantinho ali que tá bagunçado e ver se o fulaninho precisa de alguma coisa. Eu conheci uma que falou, doutora, que antes de vir para cá eu tinha que esperar meu filho chegar da escola e esperar meu marido, porque alguém tinha que cuidar da sogra, e sabe como é que é? Chegou com 8 horas de infarto, acabou o coração da mulher. Minhas amigas, a gente aprender a priorizar a si mesma é um desafio. Tanto amei esse médico, doutor. A Patrícia está dizendo, amei esse médico. Nath, obrigada. Escola de você, obrigada por trazer o doutor Irã. Escola de você está ficando bonita na foto, graças ao doutor Irã. A Paula Mara está aqui acompanhando a gente. A Tassiana está agradecendo muito também por sanar tantas dúvidas. E tem uma pergunta que apareceu em todo lugar. Morte súbita de atleta. O que é isso e como evitar? Então, morte súbita de atleta é um capítulo todo da medicina, tá certo? Aí a gente está falando de atleta de alta performance. Atleta de alta performance geralmente é atleta profissional, né? Tem doenças específicas do coração que incidem em atletas de alta performance, né? É como se ele abusasse muito do seu coração. O atleta de altíssimo nível é como um carro forçando o motor quase o tempo todo, né? Exatamente. Então, esses atletas, é por isso que de vez em quando você vê um jogador de futebol, ou você aqui no Brasil mais comum, outros esportes, foi fazer uma bateria de exames, você fala, nossa, ele faz todo esse exame por quê? Tá certo? Porque, inclusive, para ver se aquela atividade física exaustiva dele, né, não está levando a problema cardíaco. Então, essa morte súbita... É uma catástrofe, você já viu? Eu nunca vi. Nunca viu? Já viu. De vez em quando aparece em telejornal. O atleta estava jogando bola, caiu no gramado, e aí todo mundo fica com a mão assim desesperado, você que morreu ali, tá certo? E essa morte súbita, então, é um uso tão abusivo do coração, aspas, do nada, é isso? Mas olha só, como essa pergunta apareceu bastante, eu acho que a Jaqueline está dizendo super didático, obrigada, doutor, por tantos esclarecimentos, nossos corações agradecem. A Eneida está dizendo também que está amando, a Jaqueline também. Tem uma pergunta aqui da Tati Coelho, cloreto de magnésio realmente ajuda a prevenir? Mas deixa eu só concluir esse raciocínio que é importante. Como essa pergunta está aparecendo aqui, uma das perguntas que perguntou foi a nossa queridíssima, uma das pessoas que perguntou foi a nossa querida embaixadora da escola de você lá em Natal, a Sheila, que eu sei que não é, pode até ser atleta, né, Sheila, mas não é de tão, assim, né, performance tão absurda. Uma pessoa que não é um atleta de ponta, precisa se preocupar com isso, com essa morte súbita? Precisa. Quando a gente falou que 4 vezes por semana você andar é suficiente para você orgulhosamente dizer eu não sou um sedentário, eu fiz uma vírgula. Se você quiser fazer atividade competitiva, né, aí é outro capítulo. Então, quem quer fazer atividade competitiva, eu quero correr meia maratona, eu quero fazer Ironman, eu quero nadar fazer não sei o quê, aí você tem testes cardíacos específicos para ver a sua performance física e como você deve fazer o treino. O que não deve, né? Aquele rachão no final de semana, né? O tal de atleta de fim de semana, né? Casados contra solteiros, aquele monte de barrigudo de um lado, tentando correr atrás da garotada do outro. Não vamos fazer casados contra solteiros, por favor. Não. Aí tem uma chance grande de... Isso não é a morte súbita do atleta, tá certo? Mas isso é um cidadão que não faz nada, né, durante o dia inteiro. E é muito fácil a gente falar, todo mundo tem que fazer. O sujeito sai de casa às 5 da manhã, acordou às 4, sai do emprego às 6, vai chegar em casa às 9. Que hora que eu vou fazer atividade física, doutor? Então, patrões, né? Valorizem RHs da vida, valorizem os seus funcionários. Se você não dá chance para o cidadão fazer atividade física, hoje em dia não faz. Ele fica 4 horas dentro do ônibus para ir, mais 4 horas dentro do ônibus para voltar. Para quem está em São Paulo, essa é a realidade, né? É realmente muito, muito difícil. Bom, vamos lá. A Sandra amou este médico. Quando tem muitas vogais, é porque amou mesmo. Então, assim, quando é amor, é porque amou de verdade. Vamos responder a pergunta da Tati Coelho. Cloreto de magnésio realmente ajuda a prevenir problema no coração? Mito.
Pá, acabou a história. Mito. Fiquei internada quando nasci, né? A mãe que contou, e a mãe disse que era sopro no coração. Mas não sei o que aconteceu durante essa internação. Às vezes sinto uma dor no peito que me obriga a respirar com dificuldade. Não é falta de ar em si, mas tem que prender a respiração e não respirar fundo. Ela hoje está com 41 anos, sempre procurou levar a vida saudável, mas ela pede uma orientação assim, o que isso pode ser, que tipo de exame ela pode fazer? É a Raquel que está perguntando. O que ela pode investigar? Então, Raquel, sopro no coração de criança recém-nascida é extremamente comum, é a coisa mais comum que tem. Tá certo? Então, você hoje está com 41 anos, acho que não tinha nada a ver o sopro do coração lá atrás com a sua vida presente. Né? Então já tira essa crença e essa associação da sua cabeça. Né? Não existe. Sopro no coração é um barulho que o sangue faz quando passa por uma válvula. Quando a gente nasce, tem a tal da circulação fetal lá, que faz os soprinhos. E o médico fala, olha, mãe, ela nasceu com sopro. E depois vai... Se fosse uma doença, aquela de 40 anos atrás, você saberia hoje já. Né? O resto... O que ela investiga? Vale, se ela quiser, se ela quiser não, com 41, está na pré-menopausa, já convém ir lá procurar um cardiologista ou um ginecologista. Ai, doutor, não fala assim, 41 para mim tá ali na esquina. Para mim já passou faz tempo. Já tem que me preocupar com pré-menopausa. Olha só, doutora Paula Mara Rodrigues está dando boa noite para a gente, dizendo, Paula, primeiro um beijo para você e parabéns pelos encontros lindos que você tem feito aqui na Paulista. A Paula está dizendo que tem fibromialgia e toma remédio todas as noites para dormir. Faz atividade física 3 vezes por semana, tem 39 anos e 3 filhos lindos. Ela tem risco de ter problema cardíaco por conta de medicamento? Dessa quantidade de medicamento? Não. Viu, Paulo? Simples assim. Vamos perguntar e ter a resposta, né? Não, tá tudo bem. Ainda mais com essa gente linda aí na sua casa, essa overdose de amor. A Brenda tá dizendo assim, então eu amo com muitos outros. Muito bem. Doutor, tem muita pergunta aqui relacionada também à alimentação. Quais são os alimentos que são inimigos do coração e, portanto, eu deveria tirar da minha rotina? E quais são os legais que são amigos do coração? Então, o legal dos amigos do coração é o que a gente chama de dieta mediterrânea, que todo mundo já deve ter escutado falar, que são alimentos crus, tá certo? Cereais, nozes, amêndoas, vale a amêndoa do Pará lá, Castanha do Pará, tá certo? Pouca gordura, o coração não gosta de gordura, essa gordura vai ser acumulada, né? E uma quantidade de caloria aceitável. Quanto é uma quantidade de caloria aceitável? Vamos discutir aceitável, doutor, porque eu comi já 3 pedaços daquele bolo ali esperando o senhor. Tem um bolo lá que eu não vou comer, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o bolo. O bolo não pode? Aí você pergunta para a sua melhor amiga. Quem é a sua melhor amiga? A minha? Eu tenho 3 melhores amigas. Não, então você tem 4 agora. Eu mesma! Não, essa aula da escola de você eu fiz. Sim. Minha melhor amiga sou eu mesma, não? Quem é a sua 5ª melhor amiga? Ai. A balança, ela não mente para você. Ela não é minha amiga, ela faz fake news comigo. A sua amiga é a balança. Ela não mente, ela não tem nem interesse no que quem está subindo na balança, tá certo? Então, papo de consultório. Doutora, eu não como nada, tem que ser hormônio, o que eu tenho. E aparece, né? Homens e mulheres, não me engana que eu gosto. Então, a balança é sua amiga, tá certo? Um índice de massa aceitável, né? Olha, palavra difícil. Índice de massa corpórea. Você pega o seu peso, 70 quilos, divide pela sua altura, 1,60 m. Divide de novo pela sua altura. Divide o que deu lá por 1,60 m. Dá um Google aí. IMC, como é que calcula? Exatamente. É fácil. 2 divisões. O normal vai de 21 a 24. Tô com 30, tá gorda. Ponto. E aí tem um problema, ponto. Precisamos fazer mais atividade física. Estou entre 24 e 30. Você está no famoso sobrepeso. Doutor, é o bom senso, eu entendi aí o recado relacionado à caloria. Então, não é o caso da gente cravar assim, não coma nunca bolo, nunca coma sorvete. Não é isso. Não, transforma a vida da pessoa numa situação complicada. Né? Agora, aquela 5ª amiga não mente para você. Você vai lá e pesa. Agora eu vou olhar para a balança de um outro jeito, doutor. Temos uma 5ª amiga, caras escoletes. E tem uma pergunta aqui da Luciana que é: uma maçã por dia afasta mesmo o médico? Essa frase é verdadeira?
A resposta é não sei. Essa frase é tradicional da cultura americana. A napple a day. Keeps the doctor away. Keeps the doctor away. Traduzindo, uma maçã por dia deixa o seu médico longe, né? Se você comer só uma maçã por dia, acho que deixa. Agora, se você comer uma caixa de maçã por dia, você vai guardar um pouco. De novo, bom senso e equilíbrio de alimentos. É mais do que bom senso, Natália. Quando a gente fala em bom senso, você está sempre aqui falando para mim, quantifica. Vamos quantificar. Tá. Né? Vamos. Olha, eu posso comer um pedaço de bolo hoje, que é aniversário? Posso. Posso comer amanhã? Pode também. Posso comer todo dia um pedaço de bolo? Pode. Pode? Pode. Eu já estava aqui, não. Claro que não. Então, pode. Mas você vai ter que... Daí você vai trocar por quê? Eu vou virar atleta e você vou... troca. Você entendeu? troca. Você então troca. eu como bolo, mas não como feijoada. Não come uma feijoada. O grande problema é que hoje a happy hour aí do povo começa na sexta-feira à noite. O sujeito faz regime espartano. Segunda, acompanha aqui a multimídia. Segunda, terça, quarta e quinta. Tá 4. Aí a sexta-feira, happy hour. Com os amigos. Muita cerveja. Sábado, pizza e feijoada. O churrasco. E terça e domingão, macarrão com a mãe. Dá 4-3, não é um placar folgado. Entendeu o lance do placar? Eu tô fazendo meu placar aqui, não tá ficando bom pra mim também. Tá magrinha, seu IMC baixo. Meu IMC, eu vou fazer a conta do IMC. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu achei muito curiosa. Passar fio dental previne doenças cardíacas? Essa pergunta é de quem tá lendo bastante, tá certo? A saúde bucal interfere na saúde cardiovascular. Quando você acumula uma boca cheia de bactérias, essas bactérias, aí, então o fio dental já seria o supra-sumo, né? Mas você ter abscesso dentário, doença de gengiva, cárie mesmo, com infecção, não escovar os dentes, transforma a sua boca numa situação, em termos de bactéria, bastante comprometida. Esse excesso de bactéria na boca está ligado à doença cardíaca. Elas descem da boca para o coração, é isso? Não é assim, mas ela tem aquelas substâncias que são produzidas, tem muita coisa tóxica que é produzida aí. Bom, se você precisava de mais um empurrãozinho para quando voltar do almoço dar uma caprichada no fio dental, tá feito. E a Luciene Santana pergunta: doutor, e esses suplementos que aceleram o metabolismo, isso causa problema para o coração? Esse é um problema que provavelmente vão ser processados depois. Mas é o seguinte, ninguém sabe de onde eles vêm, tá certo? Começa assim, de onde vem? Quem fabricou? Isso pro órgão americano que controla essa produção, eles não querem saber. Se você entra no site lá, é o mesmo órgão que toma conta de medicamentos. Ele fala, suplemento alimentar não é medicamento, é confeito, é doce. Então não me interessa, vale o que está escrito na embalagem. La garantia sou eu. Né? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de suplemento alimentar. Isso lá nos Estados Unidos que está mais adiantado que a gente em muitos aspectos. Aqui, infelizmente, a Anvisa copiou a legislação. Não tem quem você processar. Então, traduzindo, nenhum órgão público, eles olham o que tem dentro da farinha de trigo. Olha, comprei farinha de trigo, tem que ter trigo, não pode ter não sei o quê. Comprei uma geleia, tem que ter tanto açúcar. Isso é tudo suplemento alimentar, não. Ou seja, boa sorte. A escolha é sua. O risco é seu. Ô, doutor, eu tô tirando dessa afirmação que esses suplementos que supostamente aceleram o metabolismo não podem ser uma boa ideia. É verdade. Estou concluindo direitinho? Aí é meio, Natália, aquele desespero. Olha, não estou perdendo de 4-3 lá, não consigo perder peso. Algum amigo geralmente fala, toma 3 suplementos, sei lá, com cafeína. Termogênicos. Termogênicos é a palavra da moda. Então, péssimo. Péssimo. Café é uma substância química ativa, tanto é que a gente toma e não dorme. A gente toma e aumenta a fome. A gente toma e se sente bem. É químico, tá certo? Se você toma um café é uma coisa. Se você toma 30 cafés é outra coisa. Se você toma um termogênico, que é cafeína concentrada, é outra coisa. Não é medicamento, não é uma coisa para tomar na balada, como se apregou aí. Olha só, doutor. A Lúcia está aqui com a gente, tem muito coraçãozinho subindo. Queria que você visse os corações tão bonitinhos, os coraçõezinhos explodindo na tela aqui, ó. Explodindo na tela. Bonitinho. A Brenda está perguntando, Nath, o seu coraçãozinho como vai? Hoje meu coraçãozinho tá feliz. Quando a gente faz essas conversas assim, meu coraçãozinho fica igual os da tela, assim, ó, super feliz. Aliás, Brenda, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Tem uma pergunta aqui um pouco mais técnica, doutor. Tem prolapso da válvula mitral.
o que isso pode ocasionar? Quer dizer, algum médico falou isso para ela e não disse mais nada, porque ela está precisando entender o que isso significa. Ou ela fica impressionada. Ela, Prolapso da válvula mitral é uma situação da válvula mitral, que é uma das válvulas do coração, para quem lembra lá da biologia, o coração é cheio de válvula, uma das válvulas não fecha direitinho. A imensa maioria dos prolapsos de válvula mitral, Nath, não significa absolutamente nada. Nada. Olha aí. Zero. Né? O prolapso de válvula mitral, que é doença, o médico fala ao paciente. Então, o que acontece muitas vezes é que vem no laudo do exame que ela fez, que geralmente é um ecocardiograma que vê isso, discreto prolapso de válvula mitral. Tinha escrito discreto? Presta atenção aí isso no exame. Não significa absolutamente nada. A própria sociedade de ecocardiografia está procurando melhorar seus laudos para não criar um pânico desnecessário. É o que a gente chama de achado de exame. Não está relacionado com nada. Olha que boa notícia. Maravilhoso. Tem outra pergunta aqui que pode ajudar muita gente, não apenas quem perguntou. Que é o seguinte, tenho 44 anos, sou super sedentária. Como sair do sedentarismo sem forçar o coração? Andando. Vai andar. É assim, ó. É simples assim. Não precisa comprar aquele tênis que custa 5 mil. 5 mil não, né? Mas custa R$1.200 um tênis. Não precisa comprar, bobagem. Não precisa comprar aquela camiseta dry fit com 550 e nem um shortinho também dry fit. A gente acha que se comprar a roupa já está feito metade do trabalho, né? Gasta um monte de dinheiro, paga em 12 vezes e não sai do armário. No sentido de não usar para caminhar. Você pega lá seu sapatinho, sua sandália e vai andar. Começa a andar 30 minutos. Andar, não precisa sair correndo, não dá uma corridinha. Não, anda. Dá volta no quarteirão. Dá volta no quarteirão. Anda em tempo. Olha, eu quero andar 40 minutos. Como é que é isso? Eu vou começar aqui e daqui da minha casa até aqui tem 20 minutos. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar. E acabou. Pronto, 40 minutos. 3 vezes por semana? 2? Começa com uma, né? 4. Não, começa com que isso. Tem que ser 4. Não, gente, ou começa ou não começa, senão fica naquela coisa. Hoje eu fiz a minha semana de uma, na semana que vem choveu, eu não fiz, na semana tinha aniversário, também não fiz, não faz mais. Daí passa um mês, tá certo? E o que você fez? Não fez. Tapa na cara da sociedade, doutor Irã. 4 vezes por semana. Você sabe que eu sou neurótico e eu anoto isso. Por quê? Porque quando eu começo a falar tem muito não, tá na hora do sim. Se você não anota, você perde a conta. Né? Pronto, gente, 4 vezes por semana. Também já tomei minha bronca hoje. Doutor Irã, ainda tem muita coisa para responder. Infelizmente, a gente não tem tempo para tudo. Só vai ter que voltar. É o único jeito. É a única solução. Muito obrigada, Júlio. Foi uma delícia. Obrigado a vocês pelas perguntas. Eu espero que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. Tem gente que já foi fazer o cálculo do IMC. Nath, fiz o meu IMC. Do jeito que ele falou, eu tenho que emagrecer 17 quilos. Ela já foi. Beleza, aí, ó. Fazer outra conta. 17 quilos, ela está com IMC de 40. Eu sinto muito a senhora obesa, tá certo? Então vamos virar esse quadro aí, minha amiga. Vamos começar a se mexer agora. Gente, delícia estar com vocês. Muitíssimo obrigada. Rapidinho, assim, só para terminar, porque a gente não pode não responder a Lúcia. A Lúcia é muito maravilhosa. A gente ama muito a Lúcia. Quanto tempo de bicicleta ergométrica para fazer bem ao coração? Aquelas mesmas 4 vezes por semana? Então, 30 minutos. Bicicleta ergométrica já é um negócio para quem gosta e quem está indo na academia, né? Bicicleta ergométrica você tem que tomar cuidado, porque você pode forçar muito, forçar joelho. Os mesmos 30 minutos. Se você nunca sentou na bicicleta ergométrica, desparafusa tudo, carga zero. Faça 30 minutos. E tá lindo. E tá beleza. Doutor, eu nunca fui tão apoiada, viu? Sim, com muitos IZMs. Volte logo, doutor. Volte sim, ajudou muito. Então, fechou. Vamos marcar outra. Obrigado. Obrigada, doutor Irã. Obrigada, meninas, pela companhia deliciosa. Uma noite maravilhosa e que seja lindo o mês de novembro para todas nós. Vamos cuidar desses corações importantes demais para a escola de você. Tchau! Aí aqui agora a Nath clica e encerra. Ou isso, né? Não, fechou.